E aí, gente, tudo certinho com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Curado e espero muito abençoar a vida de vocês com essa mensagem. E eu sei que vocês podem estar olhando para a thumb e perguntando, ué, mas não estava com série no canal? Agora parou a série? Enfim, gente, a série vai acontecer, eu vou postar os vídeos da série, os episódios da série na sexta-feira, toda sexta-feira. Segunda vai ter mensagem normal, não é mensagem normal, mas o padrão normal que sempre acontece. Enfim, o tema do vídeo de hoje é Mas vós quem sois? E eu quero que você abra a Bíblia comigo lá em Atos 19 e nós vamos ler do versículo 11 ao 16. Esteja com a Bíblia de papel, por favor. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: Conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre ele, subindo a todos, de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Meus amigos, que passagem forte, não é mesmo? E eu acho muito interessante que tem como a gente tirar muita lição só dessa passagem, desse trecho, né, de Atos 19. Leiam Atos por si só é incrível. Leiam a Bíblia é incrível. Eu sempre vou bater nessa tecla. Pegue sua Bíblia de papel, leia a Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Mas é muito interessante que esses judeus tentaram expulsar o espírito maligno pelo nome de Jesus, a qual Paulo pregava. Eles ouviram falar de Jesus e viam o quanto Paulo era usado por Deus para fazer milagres, sinais e maravilhas. E isso a gente acabou de ler nesse texto. E é muito interessante a gente ver a resposta do inimigo, porque logo depois que os judeus tentaram expulsar o inimigo da vida desse homem, dessa pessoa, o Espírito só fala bem assim, ó, Jesus eu sei quem é, e Paulo eu conheço, mas vós quem sois? Sabe? Isso nos traz uma lição muito importante de que Satanás, ele sabe quem são os filhos de Deus. Mas vocês, sabem? E pelo texto, pelo contexto, por tudo, a gente consegue ver que aqueles judeus não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. E eles tentaram, porque eles ouviram falar de Jesus, ouviram falar sobre o poder que agia sobre a vida de Paulo, tentaram expulsar esse espírito maligno através do nome daquele que eles ouviram falar. Só que a grande questão é que eles não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Eles não tiveram a sua vida renovada, não nasceram de novo, como Jesus mesmo fala em João 3. Eles ainda estavam na antiga aliança. Eles tentaram operar o milagre, eles tentaram operar os sinais e maravilhas através do nome pelo qual eles ouviram ser pregado. Mas eles, de fato, não tinham sido transformados por Cristo, por Jesus. Só que esse não é o caso de vocês, meus amigos. Vocês que estão assistindo esse vídeo, vocês são novas criaturas. Vocês aceitaram Cristo como Senhor e Salvador. E se você está vendo esse vídeo e ainda não aceitou, meu irmão, abra sua vida para Jesus e aceite, porque é a melhor coisa que você pode fazer. É a melhor aventura, a melhor loucura que você pode viver. E, sério, ler isso daqui é tão bom. É tão bom. Mas ler isso daqui como um livro qualquer, Agora, ler isso daqui com o Espírito mostrando para você, Espírito Santo revelando essa palavra viva e eficaz, nossa, meu amigo, é outra história. Mas enfim, gente, voltando. Vocês que estão assistindo esse vídeo, vocês são novas criaturas. Vocês aceitaram Jesus como Senhor e Salvador e vocês renasceram de novo em Cristo Jesus. Vocês nasceram de novo em Cristo Jesus. Só que uma coisa que é necessário vocês saberem é quem vocês são. Qual a identidade de vocês em Cristo Jesus. Vocês como nova criatura. Porque assim, Satanás, ele sabe quem são os filhos de Deus. Porque para eles, os filhos de Deus são os seus inimigos decretados, declarados. Agora, ele vai fazer de tudo para fazer com que esses filhos de Deus se desviem do caminho. Entende? No caso dos filhos de Seva, eu não sei certo. Eu falei Seva no início, mas eu não sei se essa é a pronúncia certa desse nome. No caso deles, eles não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Então, para Satanás, eles nem eram considerados como inimigos. Era só,
fazendo balbúrdia aí, mas não eram nada. Só que não é o nosso caso. Nós somos filhos, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. É necessário a gente saber a nossa identidade para a gente tomar um posicionamento contra os ataques de Satanás. Satanás, ele é sujo, ele sempre vai tentar atacar os filhos de Deus. Atacar de várias maneiras, usando situações, usando ataques na mente, de todas as formas possíveis, para tentar fazer com que os filhos de Deus parem de adorar a Deus e comecem a viver de novo no lugar de onde Cristo tirou eles. Vocês conseguem entender? É necessário a gente saber quem nós somos. Nós somos filhos amados, nós somos filhos perdoados, nós somos filhos justificados e nós somos filhos cobertos de graça. E ser coberto de graça é você ser lavado do pecado que você cometeu, que você cometia, da vida que você estava antes, e receber uma capacitação para não viver da mesma maneira que você estava vivendo antes. Ou seja, para você não voltar para o pecado que tanto te assediava, tanto fazia você se tornar escravo. Você saber qual é a sua identidade, quem você é em Cristo Jesus, é necessário para, como eu já disse antes, você conseguir tomar um posicionamento contra os ataques do inferno. Porque se Satanás vier com alguma mentira, você vai... Opa, peraí, a palavra diz que eu sou isso. Que eu sou filho amado, que eu sou filho justificado, que eu sou filho coberto de graça. Então quem é Satanás para tentar me acusar do passado? A palavra mesmo diz que o Senhor lançou os nossos pecados no mar do esquecimento, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para o alvo que é Cristo. Então quem é Satanás para tentar ficar me lembrando do meu passado, do quanto eu errei? Não, isso já foi esquecido para trás, porque Deus, o próprio Cristo, nos cobriu de graça. Apagou o escrito de dívida que era contra nós. Nós não somos mais escravos, nós somos filhos. Filhos de Deus, filhos do Deus Altíssimo. Então é necessário a gente ter isso bem firmado, saber o que está escrito na palavra. Para quando chegar as afrontas do inimigo, as afrontas de Satanás, nós não apanharmos pelo inimigo. E sim tomar um posicionamento de falar que, a palavra diz isso daqui. Quem é você para vir contra Deus? Para vir contra o que Deus diz. Então o que eu quero fazer com esse vídeo é fazer vocês pensarem sobre isso. Quem Deus diz que eu sou? O que a Bíblia diz que eu sou? Quem eu sou em Cristo Jesus? Quais são os direitos que Deus ele mostra através da sua palavra? Satanás ele sempre vai trazer mentiras, falando assim, nossa, você não é digno de ser chamado de filho. A Bíblia fala que nós não éramos dignos, mas o Senhor nos deu graça para nós sermos chamados de filhos. Se a gente se arrepende do nosso pecado, aceita Jesus como Senhor e Salvador. Então, é nosso direito. A gente não mereceu, mas é nosso direito, é uma dádiva, é um presente que Deus nos deu. Então essa mentira de Satanás tem que ser eliminada. Mas se a gente não conhece da palavra, Satanás ele vai fazer a gente de gato e sapato. E a gente vai começar a pensar, nossa, eu não sou digno mesmo, nossa, esse pecado que eu cometi, meu Deus do céu, não tenho jeito. Ele sempre vai tentar jogar na identidade. Teve uma pregação da minha pastora Daisy, beijo pastora Daisy, que ela trouxe um ponto muito interessante, que Satanás ele tem duas estratégias principais. A primeira estratégia dele, a principal, é fazer com que a nossa visão sobre Deus esteja errada. Ele fez isso lá no Jardim do Éden. Ele tentou colocar Deus como mentiroso. Falou, não, certamente vocês não morrerão se vocês comerem do fruto. Então ele sempre tenta jogar, Deus ele não é amoroso como ele diz que é, Deus ele não é misericordioso como ele diz que é. Olha isso, olha para a situação, olha para aquela situação. Satanás, o ponto principal que ele tenta é fazer com que a nossa visão sobre Deus esteja errada. Agora, a segunda estratégia dele é fazer com que a nossa visão sobre nós mesmos esteja errada. Então ele sempre tenta colocar, você não tem jeito. Você não adianta você tentar buscar a Deus, porque você não vai conseguir. Afinal de contas, você peca o tempo todo. Como você pode falar, eu sou filho de Deus, se você está cometendo esse pecado, se você está preso nesse pecado? Então ele tenta jogar mirando na nossa ferida. E o nosso posicionamento deve ser, não, peraí, Deus ele falou isso daqui a respeito de mim. Ele falou que eu sou salvo, que eu sou filho, que ele perdoa os meus pecados, que ele me capacita a não viver. Então quem é você, Satanás, para tentar apontar o dedo para mim? Um exemplo nítido de como nós devemos rebater todas as mentiras de Satanás a respeito da nossa identidade sobre quem Deus é, está na tentação de Jesus, lá em Mateus 4. Leiam lá, muito bom. Porque Satanás ele chega para Jesus e fala, se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão.
Se você é filho de Deus, você pula do pináculo desse monte, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem. Aqui ele fala isso, aqui ó. Se tu és filho de Deus, atira-te de baixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Ele sempre vai tentar usar até mesmo a própria palavra de Deus para ir contra a gente. Só que Jesus, ele sempre rebatia com, está escrito, não só de pão virá o homem. Está escrito, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Também está escrito, ao teu Deus adorarás, só ele darás a culto. Então, tipo assim, darás culto. Então, assim, dá pra ver nitidamente qual é a forma que nós devemos rebater. É saber qual é a nossa identidade em Cristo através da palavra dele, do que está escrito, sabe? Jesus, ele, na lata, falava o tempo todo, está escrito, está escrito, está escrito. Essa era a resposta de Jesus. E essa tem que ser a nossa resposta quando Satanás vier com o ataque dele. Por isso, esse vídeo está sendo gravado, para vocês pensarem um pouco nisso. Quem eu sou em Cristo? O que a palavra diz que eu sou em Cristo? Quem Deus é e quem eu sou nele. Entende? É isso, gente. Espero muito ter abençoado a vida de vocês com essa mensagem. Uma coisa que eu não fiz no início do vídeo, mas faço agora é curta o vídeo, se inscreva no canal e ativa o sininho da notificação. E também deixe seu comentário aqui embaixo. É muito importante para mim ver o comentário de vocês, que eu entendo que vocês estão gostando desse vídeo. E também deixa aqui embaixo alguma sugestão de algum vídeo que vocês querem, algum tema que vocês querem ouvir mais sobre. E é isso, no mais é isso. Um beijo no coração de melão de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.